Imagina descobrir que a parte mais difícil e prestigiada da educação formal não tem quase nada a ver com a inteligência real. É um choque de realidade, né? Demais. Imagina que, na verdade, muito do que a gente chama de sofisticação intelectual sempre foi, tipo um truque de salão linguístico. Um truque que a sociedade historicamente usou para decidir quem merece ser ouvido e quem deve ser ignorado. Exatamente. E o mais irônico dessa história toda é que precisou de um algoritmo sem vida, tipo uma inteligência artificial, para escancarar essa farsa. Pois é. E a nossa análise de hoje entra exatamente nessa ferida. Uhum. Nós vamos mergulhar nos trechos de uma obra extremamente provocativa chamada A Máquina e a Margem. E olha, o que torna essa obra tão urgente é que ela muda completamente o eixo do debate. A discussão foge daquela ansiedade técnica de sempre, sabe? Aquela coisa de poder de processamento, automação de fábricas. Isso. Em vez disso, o texto propõe usar a tecnologia como uma lente de aumento para as nossas próprias fraturas sociais. O argumento é que a IA funciona como um catalisador. Ela revelou contradições que a estrutura social já tentava esconder há muito tempo, né? E vale lembrar, a nossa missão neste mergulho não é fazer previsões de ficção científica. Definitivamente não. É entender o argumento central da obra. A inteligência artificial expõe como a sobrevivência, a exaustão e o monopólio da linguagem moldam a vida de quem está nas margens da sociedade. E a tese é forte. A máquina não abalou apenas o mercado de trabalho. Não mesmo. Ela deu um golpe direto no ego das instituições tradicionais que, historicamente, controlam o que é considerado conhecimento válido. Os desdobramentos da IA? Não é novidade nenhuma que um software consegue redigir uma tese acadêmica ou sintetizar teorias complexas. Sim, a gente vê isso todo dia agora. Mas a obra argumenta que a academia não está aterrorizada porque as máquinas escrevem mal. Ah, pelo contrário. Muito pelo contrário. O pânico é porque elas expuseram que a estética da boa escrita ficou banal. Habilidades tipo organizar jargões e formatar citações deixaram de ser exclusividade de um grupo socialmente autorizado. E cruzar essa fronteira simbólica gerou uma tensão colossal. A gente vê instituições cogitando voltar a exames orais, provas escritas à mão. E o texto aponta que isso não é necessariamente para salvar o aprendizado. É para tentar proteger o prestígio deles. Exato. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque entender como esse bloqueio institucional funcionava na prática é vital. Em vez de pensarmos na academia apenas como um clube de elite, o texto me faz pensar numa analogia tecnológica. Como assim? É como se a validação intelectual fosse um clube VIP muito exclusivo, onde o mais importante nem sempre era o que a pessoa tinha a dizer, mas sim saber o aperto de mão secreto do jargão acadêmico e das normas de formatação. Nossa, faz todo sentido. Sabe, a experiência vivida nas periferias, os saberes indígenas, a neurodivergência, tudo isso é um conjunto de dados brilhante, complexo e riquíssimo. Com certeza. Mas, na hora de tentar inserir esses dados no sistema da universidade ou do mercado formal, o sistema acusa formato de arquivo não suportado. Os dados estão lá, mas não tem a extensão correta. A formatação rigorosa da BNT, a gramática estritamente formal. Exato. O jargão sociológico exato. Aí o conhecimento é rejeitado como ilegível. O que é fascinante aqui é que a inteligência artificial atua exatamente como conversor universal desses arquivos. Um tradutor instantâneo. Isso. O texto detalha que a IA permite que pessoas historicamente barradas, por não dominarem essa gramática institucional, consigam de repente estruturar seus conhecimentos na linguagem que o sistema aceita. E numa velocidade assustadora, né? Numa velocidade absurda. A máquina retira das instituições o seu principal filtro de exclusão. Mas, e a obra faz um alerta contundente sobre isso, isso não significa que a IA democratiza o saber automaticamente. Ela não é uma salvadora mágica. Não, a tecnologia por si só pode ser uma máquina de aprofundar a desigualdade. Contudo, ela tem a precisão cirúrgica de revelar a hipocrisia de certos discursos. O grande incômodo acadêmico surge porque a máquina ameaça sistemas de prestígio de pessoas que defendiam a democratização. Mas defendiam só enquanto não ameaçava as próprias posições delas. Precisamente. Parece que o texto sugere que muita gente queria democratizar o acesso apenas enquanto continuava sendo o único juiz do que seria esse conhecimento.
Mas se a máquina expõe que a educação formal muitas vezes atua como uma performance de privilégios para barrar esses arquivos não formatados, isso nos força a dar um salto lógico. Que seria olhar para as margens reais. Sim, se não é a falta de inteligência que exclui essas pessoas, qual é a barreira real? Por que elas não estão participando ativamente? Pelo que o texto argumenta, não se trata de capacidade. Trata-se de uma falta absoluta de tempo, de energia e de infraestrutura. E essa transição que a obra faz, da academia para a periferia, ocorre exatamente por meio da constatação da fadiga. A exaustão. Exaustão pura. O texto contrasta o discurso polido das elites acadêmicas e corporativas com a materialidade violenta das margens. Há um choque direto com os discursos contemporâneos de saúde mental. Ah, tipo a onda do detox digital. Exatamente. Hoje tem uma avalanche de cartilhas sobre detox digital, meditação, redução do tempo de tela. A crítica do autor é que essas abordagens tratam o uso da tecnologia como uma mera escolha individual. Como se fosse só força de vontade, né? Como se fosse simples, ignorando completamente que nas periferias a própria sobrevivência é organizada em torno do esgotamento. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como a gente pode pedir para uma família simplesmente desligar as telas se a sociedade não deixou nada no lugar além de cansaço crônico e bairros fragmentados? É uma cobrança irreal. Totalmente. Pensa na realidade de um trabalhador precarizado. Pedir para ele desligar a tela parece quase cruel. Imagina uma pessoa que passa 4 horas por dia, espremida num transporte público, lidando com a instabilidade de um trabalho por aplicativo, e aí ela volta para um bairro onde a segurança pública é inexistente e as praças estão abandonadas. O conselho de, vá ler um livro no parque, ou tenha tempo de qualidade em família, soa como um deboche. Soa como deboche porque ignora a realidade material daquela pessoa. Se conectarmos isso com o panorama geral desenhado pelo autor, percebemos que focar na tela é focar no sintoma, não na doença. A tela não é a causa da exaustão. Não. O texto argumenta que, nesse contexto de privação severa, o celular não é uma falha moral ou um vício banal. A tela opera como uma anestesia vital. Anestesia vital? Expressão forte. Forte e precisa. Diante de um sistema nervoso levado ao limite, o algoritmo oferece previsibilidade, oferece regulação emocional imediata. É uma companhia, no fim das contas. É a companhia e a única forma de entretenimento que cabe no orçamento e no espaço físico daquele indivíduo exausto. O texto mapeia bem a terceirização da educação e do cuidado comunitário. Como assim? Ao longo do tempo? Sim. Primeiro a escola assumiu o que antes era da comunidade. Depois, a TV tomou o tempo doméstico na sala de estar. E agora, as plataformas digitais capturam a atenção e os afetos de forma hiper-individualizada. Então, criticar as telas é inútil se a gente ignorar a crise de comunidade que veio antes delas. Exatamente. O argumento avança detalhando que retirar a tela, nesse cenário, é apenas deslocar o vazio. Se a pessoa desliga o celular no fim da noite, ela não encontra, de repente, uma comunidade vibrante à espera dela. Ela encontra só a parede do quarto e o próprio esgotamento. E o silêncio de uma infraestrutura ausente. A crise da convivência coletiva precede a invenção do smartphone. O que o digital faz é monetizar essa solidão gerada por um modelo econômico implacável. Retirar a tela é apenas deslocar o vazio. Essa frase ecoa muito forte. Cria uma urgência, sabe? E a conclusão natural para quem lê isso seria propor o caminho óbvio. Fomentar novas comunidades. Isso. Se a falta de comunidade é o problema, a solução não seria simplesmente criar novos coletivos. Vamos criar projetos, mobilizar o bairro, resgatar o pertencimento. Só que o texto dá um banho de água fria nessa nossa tendência de romantizar as soluções, né? Um banho de água fria bem deliberado. O autor ataca o que ele classifica como a grande fantasia de certos discursos progressistas.
Existe essa ideia heróica de que basta uma intervenção externa, Tipo uma horta urbana ou uma roda cultural? isso, propor uma horta, um laboratório de inovação social e pronto, o pertencimento brota magicamente do solo vulnerável. A obra documenta que a realidade material impõe barreiras brutais. Há uma verdadeira compressão temporal na vida dessas pessoas. As pessoas estão esgotadas, física e cognitivamente. Estão exaustas. E a principal resistência contra esses novos projetos vem muitas vezes de dentro do próprio território. Eu vou até fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque a mídia adora essas narrativas heróicas sobre projetos sociais. Mas, na prática, quem tenta organizar o bairro acaba sendo visto com suspeita pelas próprias pessoas. É verdade. E por que você acha que isso acontece? É muito bonito na teoria, mas na prática, o morador que tenta, sei lá, criar uma biblioteca comunitária é visto com um cinismo defensivo. Os vizinhos pensam, o que essa pessoa quer? Vai se candidatar a vereador? É como se fosse um ato de narcisismo ou disputa de poder político local. Isso levanta uma questão importante. O autor chama esse fenômeno de trauma do abandono institucional crônico. A raiz dessa suspeita é que a precarização contínua destrói a confiança social. Eles já viram isso acontecer antes, né? Inúmeras vezes. Pessoas que vivem nas margens já viram ONGs, políticos e voluntários bem intencionados aparecerem com promessas lindas e, meses depois, somem sem deixar rastro quando acaba a verba. O que gera uma desconfiança imensa. Construir laços sociais e o engajamento coletivo exige vulnerabilidade, exige esperança, e isso é um recurso emocional caríssimo. O cinismo que a obra relata é um mecanismo de sobrevivência altamente racional contra novas frustrações. Nossa, faz todo sentido. E tem a tal da compressão temporal que a gente citou. Quando a pessoa chega em casa depois de horas de deslocamento, o espaço mental disponível é zero. O esforço monumental para construir algo coletivo é um pedágio que quem tenta sobreviver dia após dia simplesmente não tem como pagar. A exaustão dita as regras, e o texto não para na dificuldade de organizar o bairro. Ele aponta para uma ironia ainda maior. Qual? Quando, mesmo com todas essas barreiras, um projeto comunitário sobrevive e gera impacto, ele eventualmente precisa de apoio, precisa de financiamento. Claro, para não morrer de inanição. E ao tentar acessar recursos estatais ou de filantropia, adivinha? Eles esbarram na mesma barreira institucional que a gente discutiu no começo do nosso papo. Eles encontram o bloqueio da linguagem, a validação do conhecimento. O formato de arquivo não suportado atacando de novo. Exatamente. O projeto que realmente funciona para afastar jovens da violência não pode simplesmente escrever num edital. A gente junta a juventude aqui para não ficar na rua. O sistema exige uma mutação estética para liberar o dinheiro. O texto chama isso de violência da tradução, certo? Sim, a violência da tradução. Os projetos periféricos só recebem apoio quando traduzem o seu conhecimento popular para a estética do tal empreendedorismo social ou para um jargão acadêmico denso. Eles precisam colocar uma fantasia burocrática, falar de fomento a hubs de inovação, sinergia. Isso, a mensagem subliminar que a sociedade envia é que a experiência concreta de salvar vidas não tem valor por si só. Ela só vira inteligência quando é traduzida para os códigos validados por quem detém o dinheiro. E o impacto disso deve ser devastador, né? Isso faz as pessoas duvidarem da própria inteligência, ter que mutilar a própria linguagem para pedir o mínimo de suporte. E é aqui que a IA escancara a farsa de vez. Como uma bomba no meio desse sistema. Sim. Se uma máquina, um algoritmo sem emoção, consegue gerar esses discursos institucionais em 3 segundos, então a nossa dita sofisticação intelectual era só isso, uma performance de códigos vazios. E não um atestado de profundidade humana. A constatação da obra bala as estruturas de quem vive de gerenciar esses códigos. Quando a inteligência artificial automatiza a forma, o que sobra é o embate pelo conteúdo, pela legitimidade real. Então, o que tudo isso significa? Pressionando os argumentos que a gente explorou até aqui, eu te pergunto, o texto está dizendo que a pesquisa formal e a universidade perderam o sentido agora que a máquina escreve bonito?
É o salto que muitos dão ao ler sobre IA, mas a obra argumenta rigorosamente na direção oposta, viu? Ufa. O texto deixa expressamente claro que isso não diminui a importância da universidade ou da pesquisa séria. Ele não defende um anti-intelectualismo. Pelo contrário, nos obriga a repensar o que realmente constitui o conhecimento vivo. E o que seria esse conhecimento vivo, na visão do autor? Como o domínio da norma culta pode ser emulado por um robô, as instituições estão sendo empurradas a valorizar o que é inatingível para a máquina, o atrito da realidade material, o suor da organização social, as vivências concretas das ruas. Porque a máquina não sangra, né? Não se cansa, não pega ônibus lotado. A máquina não sofre abandono estatal. A obra, mantendo sempre essa lente analítica, aponta que o conhecimento humano verdadeiro está em navegar por essas contradições e não só em descrever os problemas com um vocabulário rebuscado. E fascinante. Para amarrar toda essa linha de raciocínio da obra, desde os códigos institucionais até o esgotamento nas margens, como o texto sintetiza a tese final? Qual o caminho para não cair na euforia tecnológica nem no pessimismo absoluto? O resumo da tese final é que não basta ser pró-tecnologia ou anti-tecnologia. O verdadeiro desafio é regenerar a confiança e a convivência. A obra conclui que para haver pertencimento é preciso tempo. É preciso alimento, descanso digno e segurança mínima. Infraestrutura material pura e simples. Isso. Sem essas condições materiais, até os espaços de resistência viram que o autor chama de fábricas de exaustão. Nossa, fábricas de exaustão? Sim. Tentando combater o sistema, esses projetos acabam reproduzindo a mesma lógica industrial de produtividade e performance de sacrifício, esmagando os ativistas no meio do caminho. Lutar contra um sistema que moe pessoas e acaba sendo moído pelo próprio esforço de resistir. É uma observação dura, mas absolutamente essencial para a gente fugir da romantização. Com certeza. Bom, a gente agradece muito a companhia de quem está escutando o programa hoje. Foi um mergulho que forçou a gente a olhar para lugares muito além das telas que a gente segura o dia todo. Foi um papo excelente. E antes de terminar, eu queria deixar uma última semente de reflexão aqui para quem acompanha a gente, uma provocação para cada um pensar por conta própria, puxando dessa discussão. Se as máquinas agora dominam perfeitamente a tal linguagem formal que historicamente serviu para manter tantas vozes e vivências essenciais do lado de fora, será que a nossa sociedade vai finalmente começar a valorizar a experiência crua, exaustiva e profundamente humana da vivência nas margens como a forma mais alta de inteligência? Ou será que os donos dos antigos códigos vão simplesmente inventar uma nova barreira invisível só para manter a exclusividade do clube bem trancada? Fica a reflexão. Hoje a gente vai descascar as camadas de um tema absolutamente fascinante. A gente vai ver como a inteligência artificial não é só uma simples ferramenta de automação. Na verdade, ela funciona como um espelho sociológico profundo da nossa própria sociedade. A IA está literalmente escancarando tensões e níveis de exaustão que já estavam por aqui muito antes dos algoritmos virarem notícia. Bora lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. Por que a inteligência artificial causa um desconforto tão grande, especialmente lá no ambiente acadêmico tradicional? Para entender isso, a gente precisa mudar o foco agora mesmo. Não é sobre a tecnologia, sobre código ou sobre a máquina em si. É sobre comportamento humano, dinâmicas de poder e, claro, aquela ansiedade histórica sobre quem dita as regras do jogo. Parte 1. A fronteira do conhecimento da IA. O pânico em torno dessas inovações veio numa velocidade impressionante. A evolução tecnológica simplesmente não pediu licença. E aí a gente esbarra num conceito essencial, a fronteira simbólica. Sabe aquele incômodo com a inteligência artificial que muitas vezes se disfarça de uma simples preocupação ética ou daquele medo de plágio na escola? Na real, o que está acontecendo é que uma máquina cruzou uma linha invisível. Essa fronteira sempre foi super protegida, porque é ela que determina quem tem autorização social para parecer inteligente e para produzir um conhecimento que a sociedade considera legítimo e digno de respeito. E de uma hora para outra, coisas complexas como escrever de forma articulada, organizar ideias e sintetizar teorias simplesmente não são mais habilidades restritas a esses grupos autorizados.
A automação dessas tarefas estilhaça de vez aquela velha ilusão de que estruturar uma pesquisa profunda é um dom exclusivo de uma elite. É uma mudança e tanto. Parte 2. Repensando a autoridade acadêmica. O que é super interessante aqui é que, historicamente, as instituições acadêmicas atuaram como as grandes guardiãs dos portões do saber. De um lado, a gente tem o formalismo acadêmico. Ele exige códigos muito específicos, um acesso institucional prolongado e aquelas regras de formatação super rígidas. Do outro lado, a inteligência periférica, a sabedoria da comunidade, as vivências neurodivergentes e aquela capacidade gigantesca de se adaptar e sobreviver no dia a dia. Por muito tempo, saberes riquíssimos das margens da sociedade foram sumariamente descartados. E por quê? Simplesmente porque não usavam a gramática correta da formalidade acadêmica. O acesso à legitimidade sempre foi um jogo com regras bem desiguais. E é exatamente aqui que a inteligência artificial bate como um terremoto. Ela simplesmente remove essa barreira da gramática acadêmica num piscar de olhos. Ao dar acesso imediato a essa linguagem formal e institucional, a IA permite que grupos marginalizados consigam estruturar análises e argumentos complexos numa velocidade absurda. Na prática, isso empodera populações que sempre foram excluídas dos centros de validação, deixando que elas contornem séculos e séculos de barreiras. É um verdadeiro divisor de águas. Mas olha essa contradição gritante da nossa época. A gente amava o discurso de democratizar o conhecimento, não é? Mas amava isso só enquanto essa democratização não fosse uma ameaça real aos sistemas de prestígio que já estavam bem consolidados. A tensão surge justamente porque a ferramenta de validação intelectual finalmente caiu nas mãos de quem sempre esteve fora dos holofotes. Parte 3. Telas como anestesia social. Saindo um pouco das torres acadêmicas e descendo para a realidade do dia a dia nas periferias, a gente percebe como a sociedade industrial foi, aos poucos, desmontando a educação comunitária. Primeiro, a instituição escolar assumiu o papel que antes era dividido ali pelo território, pelos vizinhos. Depois, a televisão invadiu e dominou o tempo dentro de casa. E hoje, hoje chegamos num ponto em que as plataformas digitais capturam a atenção e os afetos de um jeito absolutamente implacável. O nosso objetivo aqui é desmontar aquele debate meio raso e superficial sobre simplesmente tirar as telas das pessoas. Pensa bem, numa estrutura social completamente esmigalhada por trabalho precarizado, jornadas exaustivas e horas intermináveis no trânsito, o uso de telas não é uma falha moral. Para comunidades que estão física e mentalmente esgotadas, as telas funcionam como uma anestesia vital. Elas fazem companhia, distraem e ajudam a dar aquela regulada nas emoções no meio de um cenário de pura exaustão. Ou seja, arrancar essas telas sem reconstruir experiências concretas de pertencimento é só mudar o vazio de lugar. O buraco continua lá, intacto. Se a gente remove a distração digital sem lidar com o cansaço estrutural que amassa a vida nessas comunidades, a gente não conserta absolutamente nada. Parte 4. Reconstruindo uma comunidade genuína. E isso ilustra de um jeito brilhante o que realmente é necessário para reconstruir uma comunidade de verdade. Existe um abismo imenso entre a teoria e a vida real. De um lado, a gente tem aquela fantasia progressista de que é só criar umas hortas urbanas ou umas rodas de cultura e pronto, a comunidade vai florescer espontaneamente. Do outro, a realidade da periferia, que é de um esgotamento físico-mental extremo. A gente não cria pertencimento coletivo num passe de mágica, quando a base de tudo é feita de desconfiança e um trauma histórico de abandono do Estado. O tempo da periferia é brutalmente esmagado pela necessidade de sobreviver. E no meio dessa correria toda, acontece o que a gente pode chamar de a violência da tradição. Pensa o seguinte, só para existir, os projetos comunitários já exigem um esforço colossal, mas existe uma violência silenciosa em forçar experiências populares que são riquíssimas a adotarem um jargão acadêmico ou um discurso de empreendedorismo só para ganhar algum crédito. É como dizer que o conhecimento vivo só é inteligente se for traduzido para a linguagem de quem tem poder. Um absurdo, né? O que nos leva de volta, perfeitamente, ao nosso espelho da inteligência artificial. O ponto-chave de toda essa análise é esse. Se uma máquina hoje consegue reproduzir a linguagem formal em questão de segundos, isso prova que muito do que a gente tratava como sofisticação intelectual era só performance. Era um teatro de códigos, e não necessariamente a profundidade real da experiência humana. E isso nos obriga a repensar do zero o que a gente valoriza como conhecimento verdadeiro. A real é que o verdadeiro pertencimento não nasce só de discurso bonito e crítica social. Para as pessoas pertencerem a algo, as necessidades humanas mais básicas precisam estar garantidas. A gente precisa de tempo, de comida, de descanso, precisa de continuidade, de escuta ativa e de um mínimo de segurança.
Sem a garantia de que as pessoas podem existir, além daquela urgência exaustiva de sobreviver ao dia de hoje, qualquer projeto social já nasce fadado ao fracasso. Para fechar essa nossa análise, fica uma pergunta bem poderosa para a gente levar daqui. Será que os nossos espaços de resistência e os nossos projetos de transformação estão só repetindo o mesmo esgotamento industrial do qual a gente tenta fugir desesperadamente? Será que, sem perceber, as soluções de hoje estão recriando exatamente a mesma máquina de excesso de produtividade que nos levou a essa exaustão profunda desde o começo? É definitivamente um ponto fundamental para a gente continuar pensando.